O movimento para o futebol melhor, ele começou através de estudos de uma forma como que a Ambev poderia contribuir para o futebol brasileiro. A gente já vê uma relação muito próxima com o futebol desde com a seleção brasileira, né? E mais intensamente com os clubes brasileiros desde 2010. E a gente começou num primeiro momento trabalhando muito com foco na infraestrutura dos clubes, né? Com investimento dentro dos clubes do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas. Mas a gente sentia necessidade de criar uma relação com os clubes de uma forma que a gente ajudasse no legado esportivo e futebolístico para os clubes, né? Quando a gente olha hoje os clubes europeus, a gente vê um grande gap, né, de receita entre os clubes europeus e os clubes brasileiros, né? Então, e a gente foi se questionar o porquê disso acontece, né? Por que hoje o Brasil, com uma economia forte que o Brasil tem, hoje o Brasil é a sexta, sétima economia do mundo, né? Tem que vender os seus jogadores para o mercado europeu para poder fechar as contas dos clubes, né? Fechar o final do ano dos clubes. E aí, entendendo um pouquinho do que a gente poderia deixar como legado dessa relação da Brahma com os clubes brasileiros, a gente percebeu que o maior legado para o futebol brasileiro são os clubes de futebol, né? E a gente procurou estudar como que a gente faria como a gente potencializaria essa relação com os clubes, né? Bom, vamos entender um pouquinho e a gente percebeu que o principal gap de receita entre os clubes brasileiros e europeus, ele é basicamente proveniente da questão do sócio-torcedor, né? Então, quando a gente olha os clubes brasileiros, na média, o sócio-torcedor ele correspondia a mais ou menos 7% de toda a receita dos clubes, enquanto na Europa esse percentual beirava 20%, 25% desses valores. A gente falou assim, olha, tem uma oportunidade grande aqui, né? Se a gente conseguir fazer um modelo que a gente alavanque o sócio-torcedor dos clubes, a gente vai ter uns clubes mais fortes financeiramente, né? E, consequentemente, a gente não vai precisar vender jogadores para poder exportar nossos jogadores para a Europa, para talvez trazer mais lá na frente no final de carreira, por exemplo, né? Bom, aí em cima disso a gente começou em 2012 estudar um projeto que a gente interligasse as empresas, né, que são as maiores empresas do Brasil, os clubes de futebol e, no nosso caso, o torcedor, né, que é o principal ativo que um clube de futebol tem. E a gente viu que se a gente fizesse um modelo onde a gente concedesse descontos em produtos nos nossos canais de varejo, a gente conseguiria oferecer uma cesta de produtos com descontos que pudesse superar o valor da mensalidade que o sócio-torcedor teria com o projeto, né? Então, a gente, entendendo essa necessidade, começou a conversar com outras empresas, né? E daí surgiu a conversa com Unilever, com PepsiCo, com Seara, com Danone, com Burger King, com Sky, com Netshoes, com Bradesco. E a gente montou um projeto onde a gente interligou todos os canais, os principais canais de varejo, na verdade, né, são os grandes supermercados nacionais, com essas empresas de varejo e também com as empresas de serviços que fazem parte desse projeto, né? Bom, dito isso, a gente conversou com os clubes, a gente fez o lançamento do projeto no dia 14 de janeiro desse ano, com os clubes do Rio, São Paulo, Minas e Bahia, dando pontapé inicial no projeto, com 158 mil sócios nesses clubes do Brasil, né, nesses 15 clubes que a gente lançou o projeto. Foi legal porque a gente aprendeu muito no começo do projeto, né, porque a cultura do programa de sócio-torcedor dos clubes, ela é muito alavancada ainda na questão de ingressos e direito de arena, né, de benefício para o cara frequentar o estádio. Só que quando a gente compara isso com o tamanho da torcida dos clubes, é infinitamente pequeno versus a oportunidade, né? Se a gente olhar hoje no Brasil, um estádio hoje com a capacidade de 60, 70 mil pessoas, isso não é nem 1% da torcida da maioria dos clubes, né? A gente hoje tem clubes que têm torcidas nacionais, né? O Brasil ele é um país continental. E através do movimento por um futebol melhor, a gente conseguiu oferecer esse contato com o torcedor, esses descontos nos canais de varejo em vários lugares, no Brasil inteiro, na verdade, né? Não é nem em vários lugares do Brasil. Então hoje o torcedor do Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, todos os clubes,
conseguem falar com o seu torcedor que não mora necessariamente na praça onde o clube fica, né? Então, o clube hoje tem uma ferramenta, né? Um canal de comunicação, um canal de relacionamento com o seu torcedor, de oferecer um benefício com o seu torcedor, que ele possa receber em troca essa relação que ele tem com o clube, né? Quando a gente olha essa relação do torcedor com o clube, é necessário um trabalho de convencimento, né, de aproximar o torcedor, fazer com que ele contribua para o seu clube, mas que ele receba de alguma forma algum benefício em troca, né? Não adianta a gente achar que o clube vai somente vai performar com o sócio bem se o clube estiver dentro de campo bem. Porque a maior dificuldade dos clubes brasileiros hoje, na questão de planejamento, na questão de você ter uma receita anual projetada, é que você tenha umas receitas fixas, né, que são as cotas de patrocínio, seja de televisão, seja de camisa, mas se você não tiver um gerenciamento das cotas variáveis, que o sócio torcedor está incluído dentro dela, que é uma métrica que o clube que tiver uma melhor eficiência na comunicação com o seu torcedor vai ter uma receita maior, vai permitir com que ele se planeje melhor ao longo do ano, né? Então, o grande objetivo desse projeto é você começar a oferecer uma fonte de contato, um pacote de benefícios para o torcedor que ele consiga usufruir de volta, né? Então, quando a gente olha hoje por que o torcedor tem que se associar ao clube, né? Eu acho que existe um caminho que está sendo mudado, uma quebra de paradigma em relação aos clubes, que hoje o clube está dando um recado para o seu torcedor que todo investimento do sócio torcedor é direcionado para o futebol, por exemplo, né? Então, quando o torcedor tem a confiança que o dinheiro que ele está colocando no clube está sendo bem direcionado, ele volta a investir, ele vai investir no seu clube, né? O exemplo disso é, claro, o exemplo do Cruzeiro, com o Dedé, né? O Dedé foi apresentado no supermercado, apresentou o Júlio Batista num carro forte para mostrar que o dinheiro do sócio está sendo destinado sim para aquilo. Não por um acaso, o Cruzeiro hoje é o exemplo de maior crescimento de sócio torcedor no Brasil, né? Eu acho que um outro ponto que é fundamental nessa história toda é o benefício que o torcedor encontra em ser sócio do seu clube. Eu acho que para o cara que frequenta o estádio, ele é claro, né? Mas para os torcedores que não frequentam o estádio, que é infinitamente maior do que quem frequenta o estádio, não era claro, né? Eu acho que o clube que saber utilizar esse pacote de benefícios que o Movimento por um Futebol Melhor oferece para ele, né, para o seu torcedor, mais alguns outros relacionamentos regionais que ele tem, ou até mesmo nacionais, o torcedor tem um motivo sim concreto de virar sócio, porque aí vira matemática, né? Se você tem uma cesta de benefícios com os principais produtos e serviços dessas empresas que dentro do movimento, que vão conseguir superar a mensalidade que o torcedor paga para o seu clube, é uma fórmula mágica, né? Uma forma que a gente chama aqui dentro de ganha, 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 né? É porque ganha o torcedor, que ele tem benefício concreto, supera a mensalidade que ele paga para o clube, ganha o clube, porque o torcedor vai se associar para ter esse benefício, e ganham as empresas que conseguem criar um vínculo de fidelização com o clube e seu torcedor, né? Eu acho que é importante o clube também entender essa visão das empresas, né? Eu acho que não era tão claro o quanto de benefício era gerado para as empresas em ter uma associação com os clubes de futebol. Hoje, com esse projeto, a gente consegue saber exatamente quanto que está sendo vendido ou prestado de serviço para esses torcedores. Então, acho que é um modelo que todas as partes ganham nesse processo. Bem-vindo ao Movimento por um Futebol Melhor. Ele é a união de torcedores, clubes e grandes empresas que acreditam que o nosso futebol tem um potencial gigante para se desenvolver mais. Com melhores estruturas para as equipes, estádios modernos e maiores craques jogando aqui, vamos ajudar a fazer tudo que o país do futebol sempre mereceu. Para entrar nesse movimento, tem que ter amor à camisa e ao bolso. Tem que ser fanático por futebol, mas também por descontos. Tudo começa com uma carteirinha de sócio na mão. Isso mesmo, você precisa ser sócio do seu time do coração. O que eu vi em todos esses anos de Europa foram milhões de sócios apoiando seus times nos estádios sempre lotados, fazendo com que seus clubes crescessem e ficassem enormes aos olhos do mundo. E é isso que está acontecendo agora aqui no Brasil. Só que ainda melhor, como você nunca viu, os benefícios dos sócios deixaram de ser simplesmente na compra de ingressos. É
claro que os programas de sócio já existem, mas nunca tiveram as vantagens que você vai ter agora, torcedor. A grande novidade são os descontos inéditos em serviços e nas compras de supermercado. São vários produtos participantes que você paga mais barato e em várias redes credenciadas espalhadas pelo país. Virou sócio, pagou a mensalidade, fez suas compras. É só dar o CPF no caixa. Na nota fiscal ainda aparece o quanto você economizou. Você vai ver, os descontos podem ser maiores que a mensalidade. Vai valer a pena ser sócio mesmo se você não conseguir ir no estádio. E assim todo mundo vai ganhar, os torcedores e os clubes. Tudo para fazer o nosso futebol finalmente ser do tamanho do Brasil. Chegou a hora. Junte-se a nós. Seja sócio do seu time. Movimento por um futebol melhor. Ganha o futebol, ganha o torcedor.